amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula com o professor Marcelo, mais um encontro, fazendo a nossa retrospectiva, pegando os principais temas de 2014 em atualidades. É um prazer vê-los novamente, certo? E esperamos que tenhamos mais um encontro proveitoso e possamos repassar alguns assuntos para vocês que acredito que tenham sido importantes nesse primeiro semestre, né? Até agora já estamos em agosto e estamos gradativamente vamos pegando, né? Alcançando os acontecimentos até a gente empatar, com certeza até o final do ano, e a gente faz a retrospectiva do ano inteiro para vocês. Eu só gostaria de lembrar, moçada, que obviamente em alguns meses a gente vai ter uma coisa assim muito concentrado em determinado tema. Por exemplo, a hora que chegar o mês de junho no Brasil, claro que eu vou garimpar tudo que eu puder, não só em termos de Brasil e de mundo, mas vocês se lembram que a gente vai ter uma coisa muito concentrada na Copa do Mundo, que todo mundo acompanhou. Então isso aí é uma coisa que fica relativamente mais simples, a gente faz um especial só para ela, certo? Se bem que quem acompanhou, viu o desenrolar de tudo que aconteceu no evento, então fica fácil avaliar, tá certo? Cara, aqui agora a coisa vai pegar, que é o seguinte. Quando eu digo que a coisa vai pegar, muita calma nessa hora. Eu tô dizendo que é um tema que demanda tempo, certo? Então a gente vai fazer uma abordagem bem completa aqui. Não é que eu quero dar uma aula de história, a gente vai chegar onde quer, claro, isso aí tem que ser passado a limpo, mas foram 50 anos agora, são 50 anos, certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, são 50 anos do golpe de 31 de março ou 1º de abril, como queiram, de 1964, certo? É claro que na historiografia de algumas bibliografias ou então em alguns ambientes, a turma ainda continua falando revolução. Pessoal, isso eu não vou discutir, cada um fala o que quiser, eu vou continuar falando golpe. Porque se você tem um governo democraticamente eleito, tá? Que foi eleito pelo voto direto, secreto, universal de todos os brasileiros. E olha que na época não era, porque analfabeto não votava, tá? Então não era. Mas todos vocês se lembram que na época, pela legislação eleitoral, você poderia votar para presidente, nossa, vou buscar coisa aqui, a turma fica, que era isso aqui, ó, tá aqui, moçada, certo? Pessoal, Jânio da Silva Quadros foi candidato a presidente da República. Eu não me lembro o partido, moçada, eu não sei se era PRP, não sei se ainda tinha um Partido Republicano Paulista, sei lá. Ele foi candidato a presidente da República por uma legenda menor, PSL, sei lá o que era, certo? Mas ele era o candidato a presidente apoiado pela UDN, União Democrática Nacional, que era o partido, vamos dizer assim, mais à direita, o partido mais conservador dentro do espectro político brasileiro à época, certo? Muito bem. Pessoal, o senhor João Belchior Marques Goulart era candidato a vice na outra chapa. O candidato a presidente da chapa do senhor João Goulart era o Marechal Henrique Dufles Teixeira Lott, certo? Só que na época você podia votar para presidente no cara de uma chapa e para vice no cara da outra. Você podia fazer isso. Não é igual hoje que a gente fala que parece que é bezerro ao pé, né? Você vota no governador, o vice vem junto. Você vota no prefeito, o vice vem junto. Você vota no presidente, o vice vem junto. Não. Na época você podia votar em um candidato para presidente e no candidato a vice você votava no cara da outra chapa. Então naquela época, o que mais proliferou no Brasil foram os comitês Jânio Quadros e Jango, que era o apelido do João Goulart. Jango. Então o Jânio, ele foi eleito presidente da República. Ele foi eleito. E o senhor João Goulart foi eleito vice-presidente. Certo? Eles foram eleitos, esse cara que recebeu votos. Teve muita gente que votou nesse cara e não votou nesse.
e teve gente que votou nesse e não votou nesse, certo? E muita gente que obviamente votou nos dois, tá? Então ambos foram eleitos. E aí, como vocês se lembram, e aí eu vou cometer uma inconfidência, vocês me perdoem, tá? Mas é assim. Pessoal, eu estou gravando essa aula, vocês me perdoem, eu vou falar. Eu estou gravando essa aula no dia 25 de agosto, certo? Como vocês sabem muito bem, hoje é aniversário do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. E hoje nós temos 53 anos da renúncia de Jânio da Silva Quadros. Foi hoje, 25 de agosto, certo? Beleza? Ele renunciou. Pessoal, 7 meses de governo, até então o presidente da República mais votado de toda a história do país. Nunca um candidato tinha recebido tantos votos, candidato a presidente. Finalmente, com ele, a UDN chegava ao poder. A UDN tinha perdido com o brigadeiro Eduardo Gomes para o Dutra e para o Getúlio. Tinha perdido para o Juscelino, eu não me lembro quem era o candidato da UDN à época, vocês me perdoem, tá? Mas aí a UDN chegava ao poder, tá? Coligada, né? Com o Jânio da Silva Quadros. Ele tinha maioria no Congresso, certo? Ele podia governar, vamos dizer assim, teria, claro que, política, negociar propostas com o Congresso, oposição, tal, com a sua bancada, mas ele tinha maioria. Ele não era minoritário. E, no entanto, durante 7 meses, como é que foi? Bilhetinho proibindo briga de galo, bilhetinho proibindo biquíni na praia, bilhetinho proibindo lança-perfume, essa coisa toda. E depois de 7 meses de governo, ele renuncia. Na carta da renúncia dele, todo mundo se lembra, forças terríveis, forças ocultas, me impedem de governar. Até hoje não sabemos que forças são essas, certo? Todo mundo conhece a teoria da conspiração, que na verdade ele teria renunciado na crença de que a renúncia dele geraria uma comoção, um abalo no país, uma comoção popular sem tamanho. E o povo mortificado, o povo totalmente atingido por esse gesto, sairia às ruas e diria: não, Jânio, pelo amor de Deus, não vá embora, não renuncie, nós precisamos de você, fique. E aí ele voltaria ao poder nos braços do povo, certo? E provavelmente governando por decreto sem o Congresso, que era o que ele gostaria de fazer, certo? Não queria o Congresso na visão dele atrapalhava. Tá? Isso é uma teoria da conspiração, muita gente aborda isso. Agora, existe um fato que ajuda a corroborar brutalmente essa teoria, certo? Um fato ajuda a corroborar, que é a coisa do caso pensado. Quando o senhor Jânio da Silva Quadros entregou a sua carta de renúncia, na verdade foi o ministro dele da Justiça, se eu não me engano, era Pedroso Horta, entregou a carta de renúncia ao Auro de Moura Andrade, no Congresso Nacional, certo? Onde estava o vice-presidente? Porque quando a presidência da República está vaga, quem assume é o vice, é o que diz a Constituição. Pessoal, ele entregou a carta de renúncia dele, certo? A carta foi lida no Congresso, a renúncia foi aceita. Então, automaticamente, pela Constituição, se o presidente renunciou, o vice assume. Onde está o vice? Moçada, o vice está na China, em viagem oficial. O senhor João Goulart está na China, ou seja, o mais longe possível do Brasil. E vocês sabem muito bem que naquela época, 1961, não era fácil como hoje se locar de um lugar para o outro. Não é essa baba que é hoje. Então, para o cara voltar da China para o Brasil, a coisa ia pegar, ia demorar, certo? Então, moçada, o que aconteceu? Ele renunciou, a presidência da República foi declarada vaga. Pela Constituição, o vice-presidente tem que assumir, só que todo mundo se lembra, moçada, a hora que se falou no nome dele, João Goulart, os militares, esse cara não. Esse cara não. Ele não. Não, ele não vai. Não vai por quê? Porque ele é um herdeiro do Getúlio, certo? Ele representa o getulismo, ele representa o populismo, ele representa a demagogia, ele é um comunista. Ele vai levar o Brasil para a baderna, para a anarquia e para o caos. Esse cara não pode ser.
Esse cara não pode ser. Então não vai tomar posse, não vai tomar posse, ele não pode, não vai. Certo? E aí se gerou aquele impasse, toma posse, não toma. E como vocês se lembram, este aqui, para muitos que eventualmente não se lembram, faleceu há um certo tempo, certo? Moçada, esse aqui é o engenheiro Leonel de Moura Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, certo? Beleza, muito bem. Deixa eu só ver aqui tá bom. Esse aqui, mas será que justamente a imagem que eu quero para mostrar para vocês, o cara não vai deixar eu mostrar? Achei. Pessoal, esse aqui é o senhor Leonel de Moura Brizola. Ele está no porão do Palácio Piratini, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, certo? Ele é casado com a dona Neuza Goulart Brizola, irmã do presidente João Goulart, portanto ele é cunhado do presidente da República, certo? E o que ele está fazendo aqui? Aqui ele está defendendo que João Goulart tem que voltar para o Brasil, ele tem que voltar para o Brasil e assumir, porque ele é o vice. E é isso que manda a Constituição. E como que ele está fazendo isso? Simples, através de uma cadeia de rádio, chamada Cadeia da Legalidade, certo? Porque a gente está defendendo isso, o que diz a Constituição, a legalidade, certo? Que você tem que cumprir a lei. Você tem que cumprir a lei, certo? Então, se o presidente renunciou, assume o vice, certo? E como você está percebendo, moçada, ali na mesa do lado dele já tem uma metralhadora. Então, se a bala precisa comer, parece que vai comer, certo? Entendeu? O terceiro exército ficou do lado dele, o terceiro exército se declarou leal a ele, certo? E aí, moçada, a solução encontrada, todo mundo se lembra. O João Goulart foi voltando da China para a França, da França ele veio para o Uruguai, e lá no Uruguai ele ficou esperando para ver qual seria a solução do impasse. E a solução do impasse qual foi? Ele pôde voltar para o Brasil, e assumir a presidência da República. Então a cadeia da legalidade venceu nesse ponto. Ele voltou e assumiu. Só que para esvaziar o poder do presidente da República, o Brasil passa a ser uma república parlamentarista. Então, o presidente da República é chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, indicado pelo Congresso. Certo? O Brasil passa para um regime parlamentarista. Tá ok? Então, com isso, você esvazia a figura do presidente da República. Aí, o senhor João Goulart pode tomar posse como presidente. O problema é que, um ano depois, em 1962, foi realizado um plebiscito, onde foi perguntado ao povo brasileiro o que o povo brasileiro preferia. Preferia um regime presidencialista ou parlamentarista? Pessoal, a maioria absoluta dos brasileiros, e olha que eu já tive que responder essa pergunta também em 94. A turma vem com essa mania de vez em quando de querer esse negócio de regime parlamentarista, que para mim é uma balela violenta. Porque no parlamentarismo a minoria pode governar, porque você elege por distrito. Isso significa que se eu tiver, por exemplo, um distrito de 10 mil pessoas no Morumbi, em São Paulo, e um distrito de 150 mil pessoas em Itaquera, na Zona Leste, significa então que o pessoal do distrito do Morumbi vai eleger um deputado, é o deputado do distrito. Os 150 mil também vão eleger um deputado. Então isso significa que 10 mil tem o mesmo peso que 150. Para mim isso é complicado. Eu não gosto muito desse negócio de voto distrital, de parlamentarismo. É representativo do jeito que a gente tem, proporcional, tá ótimo. Podemos melhorar alguma coisa, mas é perigoso. E aí a gente foi para o parlamentarismo, em 62. Em 94 eu votei contra. Eu votei república e presidencialismo. Você tinha que escolher entre monarquia ou república, parlamentarismo e presidencialismo. Foi a segunda vez que a gente fez esse plebiscito. A primeira foi em 62. E em 62 a gente escolheu o presidencialismo também. Então, com a vitória do presidencialismo no plebiscito de 62, a caneta volta para as mãos do senhor João Goulart. Ele volta a ter a caneta na mão. Você entendeu? Beleza. E com a caneta na mão o cara pode mandar. Então aí, no regime presidencialista, o que vai acontecer? Tá aqui, moçada. Esse é o senhor João Belchior Marques Goulart. Certo? E qual que era o programa de governo dele? Reformas de base. Reformas de base.
A gente tem que reformar a sociedade brasileira pela base. E que tipo de reforma que a gente tem que fazer? Temos que fazer uma reforma educacional, com o método Paulo Freire, combater o analfabetismo, certo? Temos que fazer a reforma fiscal tributária, temos que fazer a reforma eleitoral, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros. Você está achando que antigamente qualquer um podia ser candidato? Não podia, doutor. Não podia. É que nem muita gente ainda fala hoje, Marcelo, mas não pode mesmo, porque fica aí, pelo amor de Deus. O quê? Vai falar o quê para mim? Que elegeu Tiririca. Pessoal, pelo amor de Deus, 3 dos melhores deputados que nós temos em Brasília são um palhaço, um homossexual e um ex-jogador de futebol. Tiririca, Jean Willis e Romário. Os 3 participam das reuniões, não faltam, apresentam propostas, fiscalizam, atuam. Você vai falar para mim que quem que mais, com todo respeito, quem que mais até hoje provocou dano, prejuízo à sociedade brasileira? Tiririca ou Paulo Maluf? Quem? Com todo respeito. Envolvido em escândalos, casos, quem foi? Certo? E Paulo Maluf é uma pessoa inteligentíssima, formado em engenharia na USP. E aí? Como é que fica? Vocês entenderam? É complicado. Então por que qualquer brasileiro não pode ser candidato? Por que o analfabeto não pode votar? Quem que disse que o analfabeto não tem capacidade de discernimento para decidir o que é melhor para a vida dele? Quem que falou? Que ele não sabe o que é melhor para ele, como cidadão. No entanto, antigamente isso era polêmico, doutor. Voto do analfabeto só na Constituição de 88. Só em 88. Era um escândalo na época. Você entendeu? Beleza? Reforma agrária, então, urbana e agrária, meu Deus do céu, isso era tabu. Tá? Pessoal, você com uma plataforma de governo dessa aqui, você está assinando embaixo que você é o quê? Comunista. Você é comunista, pô. Você vai levar o Brasil para a baderna, para a anarquia, para o caos. E nós estamos em que clima nessa época? Guerra Fria, pessoal. Guerra Fria. É a década de 60. A Revolução Cubana tinha acabado de acontecer em 59. A crise dos mísseis foi em 62. O Muro de Berlim em agosto de 61. Certo? E o Brasil com esse presidente da República, com essa plataforma de governo. Então isso aqui vai levar o Brasil para o caos, para a baderna, para a anarquia. Então ele não pode governar. Ele não pode. Se bem que é uma coisa curiosa, que muita gente não pesquisa e nunca leu, certo? Pessoal, isso aqui por gentileza. Eu coloquei para vocês esse link. Eu não vou abrir, não vou passar, tá? Se você quiser, você assiste em casa. A turma fala que isso aqui é o comício que derrubou ele. É o comício da Central do Brasil de 13 de março de 64. O pessoal tinha mais ou menos 150 mil pessoas lá. Então é aqui que ele assina vários atos de desapropriação de propriedades, encampação de refinarias, certo? Que ele defende as reformas de base, tá ok? Então aqui a turma fala que é o comício que derrubou ele. É o comício que derrubou o João Goulart, o Jango, certo? Isso foi no dia 13 de março. Agora, o interessante é que se você pegar pelos dados da época, pessoal, presta bem atenção. Moçada, olha aqui, ó. Pessoal, a reforma agrária tinha apoio popular. Quem fala isso é o Ibope. O Ibope. A reforma agrária tinha apoio popular à época. Se você pegar aqui, ó, tá aqui os dados. Por unidade da federação, certo? E cidades onde foram realizadas as entrevistas, a maioria absoluta da população apoiava a reforma agrária. É claro que você tinha um contingente que ainda não estava esclarecido, não sabia, mas favoráveis era a maioria. A maioria apoiava. E isso aqui quem está dizendo é o Ibope. É o mesmo Ibope de agora. Certo? Beleza? Outra coisa. Pessoal, ele era o favorito para ser eleito em 65. João Goulart era o favorito. Olha a popularidade dele em São Paulo, 66% da população de São Paulo aprovava o governo dele. Percentual maior que o do governador Adhemar de Barros e do prefeito Prestes Maia.
certo? Se você pegar na semana anterior ao golpe, uma pesquisa realizada em São Paulo pela FEComércio, 72% da população aprovava o governo. Então isso aí é para acabar com aquele mito que existe de que a maioria do povo estava revoltada com ele. Não estava, meu caro. Todas as pesquisas de opinião indicam que ele tinha grande apoio popular e que as propostas dele também eram apoiadas por essa maioria da população. Então é um mito que o pessoal coloca, não, porque a maioria apoiou nada. Quem apoiou o golpe, quem sustentou o golpe, foi essa turma aqui, pessoal. Foi essa turma aqui, certo? A marcha da família com Deus pela liberdade. Isso aqui, eu não me lembro ao certo dia, se foi 22 ou 19 de março de 64, tá? Organizada pelo governador Adhemar de Barros. Sim, tinha muita gente na marcha, sim, isso é inegável, tinha. Agora, principalmente quem? Moçada, quem estava aqui era principalmente a elite paulistana, pô. A elite paulistana. Segundo a descrição do jornalista Mino Carta, que então trabalhava na revista Quatro Rodas, na redação da revista Quatro Rodas, e desceu, certo, do andar onde trabalhava, no prédio onde trabalhava, para acompanhar a marcha lá embaixo. Quem que vinha na frente? O pessoal do Clube Harmonia, aí depois o pessoal do Clube Paulistano, e todo mundo trazendo empregada, babá, chofer, mordomo, todo mundo para participar da marcha. Você entendeu? Com a imagem de Nossa Senhora, nada contra Nossa Senhora, mas botar Deus isso aqui, não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com isso, certo? Ele não tem nada a ver com isso, tá ok? Então esse discurso é muito velho, é a mesma coisa que tentaram fazer agora. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso aqui, que tentaram fazer esse ano em São Paulo, né? Em outras localidades. Tá aqui, ó, foi essa turma aqui, certo? Aqui, ó, intervenção militar já. Esse pessoal aqui, mas sabe quantas pessoas? Segundo a polícia, 1000. Segundo a polícia, 1000 pessoas, tá? Outros fizeram melhor ainda, certo? Tá aqui, ó. Eles se reuniram lá no Parque do Ibirapuera, e quantos conseguiram se reunir? A fabulosa quantia de 7 pessoas. 7 pessoas. Certo? Beleza? E aí o que essas 7 pessoas fizeram? Foram até o comando do 2º Exército, a sede do 2º Exército lá em São Paulo, entregar uma carta para os militares pedindo uma intervenção militar. Pessoal, não é por nada não, esse cara aqui eu não sei se é oficial, se é sargento de dia, o que é, mas ao receber essa carta aqui, a primeira coisa que esse cidadão devia fazer seria rasgar esse negócio e mandar essa turma de volta para casa. Mandar de volta para casa. Quem que tem que receber carta para levar para o comandante do 2º Exército, pô? Para pedir o quê? Intervenção militar de novo? 7 pessoas? Ah, para com isso, pô, você está de brincadeira. Você vai falar o quê? Que o Brasil é um regime comunista, que é uma ditadura, que você não pode falar o que você pensa, que você não tem liberdade de expressão. Isso é ridículo. Esse pessoal aqui, essa turma, são as viúvas dessa turma lá de 64, que ainda insiste em chamar o que aconteceu de revolução. Eu sei que está partindo muito de uma coisa, a interpretação é pessoal, mas ela é pessoal, moçada. Não tem como. Eu não tenho como interpretar de outra maneira. Certo? Eu não estou aqui querendo dizer como que você tem que pensar, mas sempre mostrando fatos. E foi em cima disso aqui, ó, que quem se organizou? Aí a turma vai falar para mim, não teve participação de fora. Gente, Dan Mitrione era agente da CIA, trabalhava no Brasil. Esse aqui foi executado no Uruguai pelo movimento Tupamaro.
Coronel Vernon Walters era adido militar na embaixada. Esse aqui é o embaixador Lincoln Gordon com o presidente Castelo Branco. Esse aqui é o general-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, general Maxwell Taylor. Todos esses caras aqui atuavam dentro do Brasil, pô. O Brasil, nesse período aqui, recebeu em torno de 3.000 pedidos de vistos de cidadãos americanos para residir no Brasil. Uma coisa inédita. Inédita à época. Certo? E tudo isso para quê? Para, na data do golpe, tá aqui, moçada. Ela existiu. Eu recomendo que você assista o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Ele está disponível no YouTube, certo? Você pode assistir tranquilo, legendado, se bem que boa parte em português, mas o que foi feito fora. Tá ok? E você vai ver lá toda a operação que foi montada para, se necessário, dar suporte aos militares brasileiros e derrubar o governo. Porta-aviões, aviões de caça, certo? Gasolina, querosene de aviação, certo? Munição, tudo que fosse necessário. O governo americano tinha preparadinho para poder trazer para o Brasil e intervir se fosse necessário, caso houvesse resistência ao golpe. E aí o golpe se deu, com a ajuda de fora. E é claro, do pessoal aqui de dentro. E aí o que nós tivemos? Está aqui a sequência, certo? Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Baptista de Oliveira Figueiredo, o último presidente do regime militar, da ditadura. Certo? Beleza? Esses senhores foram presidentes do Brasil. Nenhum deles foi eleito. Nenhum deles. Você vai falar que foi eleito pelo colégio eleitoral, indiretamente, onde o governo manobrava para ter a maioria. Claro. Certo? Ele manobrava para ter a maioria. Todo mundo se lembra que foi esse aqui que criou o senador biônico. Quando a Arena perdeu as eleições para o Senado, o MDB se fortaleceu muito nas eleições do Senado de 74, ele fechou o Congresso Nacional em abril de 77 e baixou o pacote de abril, instituindo a figura do senador biônico. Senador biônico era aquele que era nomeado, não era eleito. Com isso, o governo mantinha a maioria no Senado. Assim até eu. Certo? Esses senhores aqui foram os presidentes do regime militar. Foram os presidentes da ditadura. E aí, pessoal, você vê que eu não sou um cara insensato. Sério mesmo. Porque, presta bem atenção no que eu vou falar. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu não posso também ser incoerente. Em que sentido? Os militares governaram o Brasil por 21 anos, pessoal. Presta bem atenção. Eu acredito, sinceramente, que entre os militares existem pessoas absolutamente bem intencionadas. Eu acredito que a maioria deles, claro que é. São pessoas que escolheram uma carreira, certo? Escolheram uma carreira, que se dedicam ao país, certo? Que treinam, estudam. Todo mundo sabe que se o cara não estudar, se o cara não fizer cursos, tipo montanha, PQD, comandos, forças especiais, certo? Precursor, ECM, guerra na selva, o cara não chega a general. Não chega. Ele tem que somar ponto no almanaque do exército, certo? Acho que é a mesma coisa na marinha, na aeronáutica. O cara não chega a general. Eles estudam, conhecem o Brasil inteiro. Certo? Muitas vezes são transferidos para lá e para cá, conhece tudo quanto é canto do Brasil. Tá? Eu não estou dizendo que não é uma vida de sacrifício, uma vida dedicada ao país. Claro que é. Mas o cara tem de achar que porque usa uma farda, porque marcha, canta o hino nacional, bate continência, que ele é melhor ou ama mais esse país do que quem é médico, do que quem é metalúrgico, do que quem é professor, do que quem é agrônomo, engenheiro, qualquer cidadão. Ora, ser militar é uma opção de carreira profissional, é uma opção, ninguém é obrigado a ser. Agora, o cara não pode dizer que porque que ele ama mais, eu sou patriota, para com essa balela. Certo? Agora, como eu disse, eles têm uma excelente formação, conhecem muito do Brasil e pensam estrategicamente, claro. Então, uma coisa eu não posso negar. Certo? Não vou deixar de falar. Certo? Que é isso aqui, ó. É isso aqui.
Se você pegar, certo? E tiver que... quem foi? Que nem eu falei agora há pouco do Maluf, o que ele faz em São Paulo. Quem construiu a usina de Tucuruí? Foi o regime militar. Quem que abriu o projeto Carajás? Foi o regime militar. Quem fez a ponte Rio-Niterói? Foi o regime militar. Quem que fez Itaipu? Regime militar. Quem que fez o programa nuclear brasileiro? Regime militar. Ou seja, aí você vai pegar o sistema Embratel, DDD, DDI, Telebrás, via satélite, IBR 364, BR 163, BR 070, regime militar. Ou seja, não se pode negar que houve um brutal investimento em infraestrutura para fazer com que o Brasil crescesse, aquela coisa do Brasil potência, do Brasil gigante, que é o período do chamado milagre econômico, ou milagre brasileiro. Essas aqui são as taxas de crescimento do PIB ao ano. Olha aqui a partir de 68, 10%, 10%, 10, 11, 12, 14. Meu Deus, moçada, é um crescimento chinês. Nos patamares de hoje é um crescimento chinês. E com uma inflação relativamente em queda, controlada. Certo? É por isso que muita gente vira e fala, naquela época que era bom, a gente vê. Porque tem esse parâmetro. Realmente o país cresceu muito, certo? E tinha aquela teoria que muitos atribuem ao Dr. Delfim Neto, primeiro é necessário fazer o bolo crescer para depois dividir. Pessoal, o problema é que enquanto o bolo estava sendo feito, alguns amigos do confeiteiro conheciam uma porta lateral e entraram por lá e foram comendo uma parte do bolo. Quando o bolo saiu, tinha uma porção muito menor para ser dividida. Isso aí também tem que ser dito, certo? Então, o que você vai falar para mim que a distribuição de renda foi o quê? Melhorou? Não, houve muito mais concentração. Você fez a economia crescer, mas a renda não foi distribuída. Ela ficou concentrada nas mãos de uma minoria. Para essa minoria foi bom. Claro que era bom. Você era parte da patota, certo? Você era parte da panela. A turma fala que panela é ruim quando você está fora dela. Quando você está dentro, ela é boa, certo? Então, inegavelmente, essa coisa do crescimento econômico, das grandes obras, do Brasil potência, isso aí marcou o regime militar e criou esse clima. Ame-o ou deixe-o. Ou você gosta como tá, ou vai embora. Certo? Tá ok? É claro que a gente não está aqui para analisar a economia, e vocês sabem que fatores externos pegaram. Primeiro e segundo choque do petróleo, certo? O aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a crise da dívida externa, isso pegou. Tá ok? Isso aqui, para fazer tudo isso, a gente pegou dinheiro emprestado. A gente tinha que pagar, certo? Quando os americanos aumentaram a taxa de juros no governo Reagan com Paul Volcker, certo? Aumentou também o percentual de juros que a gente tinha que pagar. O cara levou a prime rate de 11% para 21% ao ano, de 79 para 81%. Certo? Isso arrebentou com a nossa economia em razão do pagamento dos juros da nossa dívida externa. Tivemos que ir para o FMI, certo? Recessão econômica, arroxo salarial, inflação, desemprego. Você vai falar para mim que era bom? Muita gente não gosta, por exemplo, mas, perdão, quando você vê isso aqui, pessoal, eu sei que é uma criança, tal, criança cheia de birra, tal e coisa, mas fala pra mim que tá parecendo que a menininha quer apertar a mão do presidente Figueiredo. Tá não, doutor, tá com birra aqui. Se pegar criança é complicado. Mas a turma pegou essa imagem aqui como se fosse para retratar um momento do quê? Da popularidade do regime militar. E olha que essa coisa toda de choque do petróleo, essa coisa que acumulou e acabou virando uma bola de neve, estourou no colo dele. Estourou no colo dele. Quem segurou o rojão foi ele. Tanto é verdade que quando ele foi presidente da República, ele infartou. Se bem que ele fumava pra caramba, mas ele infartou. Tivemos que levar ele para Cleveland, nos Estados Unidos, para fazer safena, porque aqui não fazia. Senão ele não tinha escapatória. Certo? Aí que ele voltou e terminou o mandato dele. Agora, será que ele sofreu pressão? Sim. Agora, foi resultado do processo que ocorreu durante esse período do regime militar. Tá? Teve crescimento econômico, sim. Grandes obras marcaram a história do Brasil, ainda estão aí, mas houve um preço a ser pago.
E isso acabou resultando na impopularidade do regime. Agora é o que eu falo. Hoje, você tem obras sendo feitas. Eu não vou colocar aqui, mas hoje você tem obras como Belo Monte, Giral, Santo Antônio, certo? Você tem a Norte e Sul, a ferrovia, a Transnordestina, a transposição de São Francisco. Você tem muitas obras que foram feitas, certo? Então você pode construir coisas, você pode fazer obras sem precisar disso aqui. Sem precisar disso aqui. Aí não. Pessoal, com todo respeito, não tem nada que justifique isso aqui. Nada. Seja 400, 1000, não tem. Não tem. Esse aqui é o Edson Luiz, estudante morto lá no calabouço com um tiro. 18 anos de idade, era do Pará. Certo? Numa ação da polícia que foi lá reprimir os estudantes. Esse aqui é o Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, moçada, ele foi convocado aí ao DOI-CODE prestar esclarecimentos. Ele foi lá. Ele não foi nem preso. Ele foi porque ele foi convocado. Ele compareceu. Ele não fugiu. E a turma quer que eu acredite que isso aqui é um suicídio. Que isso aqui foi um suicídio. Certo? O que você faria se você soubesse que seu filho, seu pai, seu marido foi preso e ele entrou assim na cadeia, mas lá dentro ele ficou assim, ó, morto, ou assim, morto. Você vai falar o quê? Que não bateram nele? Que não fizeram nada com ele? Pessoal, é aí que está o problema. É aí que está o problema. Crescimento econômico, fazer obras, melhorar a vida de um país, você pode fazer isso num ambiente democrático. Não precisa ser uma ditadura. E tortura. O Estado matando pessoas. Moçada, o maior crime que foi cometido foi rasgar a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse foi o maior crime. Você tinha um presidente eleito democraticamente pelo povo. Por que ele tinha que ser deposto? E você depôs ele para quê? Para fazer isso aqui? Ao longo da história, pessoal, eu não conheço qualquer povo que já tenha se levantado contra um regime ditatorial, tirânico, que tenha sido criticado. Fala para mim que a turma critica a população de Paris quando ela se levantou para tomar Bastilha no 4 de julho de 1792. 92 em Confidência Mineira. Certo? Fala para mim que a população francesa, italiana e iugoslava foi criticada quando eles criaram o movimento de resistência contra a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Fala para mim que os americanos são criticados porque se revoltaram contra a tirania inglesa nas 13 colônias da América. Mel Gibson e o Patriota. Qual povo que ao se revoltar contra um regime despótico, tirano, ditatorial, merece ser criticado? Certo? Não existe isso na história da humanidade. Não existe. Certo? Toda luta contra uma ditadura, seja de direita ou de esquerda, em nome da liberdade ou da democracia, ela é justificável. Olha como que está muito melhor agora. Está muito melhor agora. Certo? O país é livre. Você vive num regime pleno democrático. Não precisava ser uma ditadura, mas isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu. São fatos. E essa é uma coisa que me deixa absolutamente pasmo. Pasmo, eu fico abismado às vezes. Como eu disse agora há pouco, se você pegar, eu não vou falar da parte subalterna da tropa, porque é o pessoal mais lá embaixo e tem a questão de dispensa. Vamos falar do oficialato. Se você pegar, principalmente, os oficiais das Forças Armadas Brasileiras hoje, a maioria deles nasceu após o regime militar. Após o regime militar.
Quando eu digo nasceu após ou nasceu durante, mas frequentou ou a SpaceX em Campinas, a Epicar em Barbacena, certo? O Colégio Naval, ou então a AMAN, a AFA, certo? As academias militares, os colégios militares. A maioria frequentou após a ditadura. Após a ditadura já tinha acabado. A maioria se tornou oficial ou da Marinha ou do Exército, Aeronáutica após a ditadura. É impressionante como que mesmo após o fim do regime, esses oficiais, a maior parte do oficialato, ainda ache que há uma conspiração interna nesse país para tornar isso aqui um regime comunista, que o perigo comunista é latente, que movimentos como MST, Comissão Pastoral da Terra, são subversivos, têm que ser vigiados, eles são o perigo interno. Quer dizer, o inimigo está aqui dentro. É impressionante. Eu não sei por que esses oficiais de hoje têm que purgar, sofrer por crimes que foram cometidos por uma infinitesimal minoria dos membros das Forças Armadas Brasileiras. Uma infinitesimal minoria. Infelizmente foram eles que fizeram isso aqui. Eles foram responsáveis por isso aqui. Alguns foram. Certo? No entanto, isso não pode ser admitido. Não pode. Todos nós que fomos educados em casa, todos nós, por nossos pais, todos, que escutamos desde pequenininho, meu filho, assuma a responsabilidade daquilo que você faz na vida. Nunca minta, fale sempre a verdade. Assuma os seus atos, seja responsável por eles. Isso é uma questão de hombridade, de caráter. E aí? E aí? Até quando que vai se negar isso aqui? Até quando que vai se negar isso aqui? Não aconteceu. É tudo mentira. É falso. Seria melhor passar isso logo a limpo, poxa. Você tiraria um peso que até hoje, massacra as Forças Armadas desse país. Porque tem que ficar presas a essa coisa, essa doutrina do passado, que não tem mais cabimento nos dias atuais, dizendo que é revanchismo. Revanchismo do quê? Será que a família dessas pessoas aqui não merece um esclarecimento? Onde que está o corpo de muita gente que desapareceu? Será que o cara não tem o direito de dar pro familiar que desapareceu nem um enterro cristão? Caramba! A gente fala muitas vezes com facilidade porque o caixão nunca esteve na nossa casa. Pelo menos na minha não. Certo? Não esteve. Agora, e se estivesse? Alguém desaparecido? Morto? Caramba! Vocês entenderam? Então, infelizmente, o que aconteceu agora, em março de 2014, é uma coisa que ainda não está resolvida. Eu botei aqui a foto da Dilma no julgamento dela, principalmente porque o pior aqui não é ela. O pior aqui são os dois. Não dá para ver direito pela patente, mas no mínimo é capitão ou major. Ela está aqui. Quem esconde a cara são os dois. Parece que os dois é que têm vergonha de aparecer nisso aqui. Os dois é que não querem que ninguém veja que eles estão aqui. Por quê? Então assume o que você está fazendo. Ora, por que tem que esconder o rosto? Você entendeu? É uma atitude digna? Ora, e o que aconteceu agora? E aí que a coisa está pegando, que nós tivemos esses 50 anos em março, agora, certo? Tá joia? Pessoal, encerro por aqui, esse assunto aqui foi mais extenso, tá ok? Retornaremos na próxima oportunidade, próxima gravação nossa, com ainda a retrospectiva de 2014, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado, tá joia? Espero reencontrá-los no nosso próximo bloco de retrospectiva, e a todos desejo tudo de bom e um grande abraço. Até a próxima oportunidade.